Meus queridos e minhas queridas, Deus nos abençoe, Jesus esteja conosco, nos iluminando nesse processo difícil, longo, mas inevitável, extremamente necessário do nosso processo evolutivo, do nosso crescimento. Nós sabemos que através das encarnações sucessivas, nós estivemos em várias culturas, aprendemos vários idiomas, exercitamos vários hábitos e comportamentos. Com certeza, estivemos às margens do Eufrates, do Tigre, na Mesopotâmia. Estivemos na Caldeia, passeamos pelo Egito. Quem sabe? Estivemos carregando aquelas pedras que construímos, as pirâmides. Passamos pela Palestina, Roma, enfim, em várias situações, em várias culturas. E nesse itinerato, nesse caminho, nós tivemos momentos em que fomos colocados em posição de destaque, em posição superior, em posição de comando. Isso aconteceu e continua acontecendo com vários espíritos para experimentarem isso. E nós percebemos que uma grande percentagem escorregou, resvalou na prepotência, no ódio, no domínio ditatorial, humilhando, ferindo. Porque muitas vezes aqueles que estão no poder, seja no poder político, seja no poder econômico, em todos os tempos, muitas vezes se sentiram como que seres privilegiados. Que se a vida, porque muitas vezes nem em Deus acreditava, mas se a vida deu aquela condição é porque eles são merecedores. E humilham, pisam. Nós lembramos de um imperador chinês que ele desejava a imortalidade, sem saber que já era imortal, mas ele queria a imortalidade do corpo, porque ele dominava um grande império e ele queria fazê-lo para sempre. Tanto que começa a buscar os médicos, os estudiosos, e começa a tomar fórmulas, beberagem, e uma delas era rico em mercúrio. Ele terminou morrendo. Lembramos de Roma, onde os imperadores, eles se achavam Deus, eram verdadeiros deuses, e acabavam morrendo. Percebendo a nós, na nossa visão, como as posições são efêmeras. Como as posições, muitas vezes, são tão passageiras e trazem tanta dor que não conseguimos imaginar. Quando na realidade, quando Deus oferece ao homem posição de destaque, posição de comando, é justamente para que ele utilize essa posição momentânea como um instrumento de desenvolvimento das criaturas. Como forma de fazer os outros crescerem, se desenvolverem. Muitas vezes, aquele que está no comando, aquele que está na direção, é visto como um pai, como um ícone, como um exemplo a ser seguido. Tamanha a sua generosidade, tamanho a sua benevolência, mesmo com disciplina,
mesmo com hierarquia, porque não necessariamente aquele que, no mundo material, hierarquicamente está superior aos outros, tem que ser áspero, grosseiro, duro. Não é assim. A missão de quem está em cima é puxar aqueles que estão hierarquicamente, socialmente, em posição inferior. É uma prova difícil. Porque quando você comanda uma empresa, você é dono de uma empresa, e você tem centenas, às vezes milhares de empregados, de funcionários, há uma sensação de poder muito grande. Mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Se fecha a empresa, quantos desempregados? Quantas famílias passando necessidade? Então, aquele que é superior, muitas vezes, se torna alguém que está servindo. Porque através da sua luta, do seu esmero, de sua inteligência, ele está produzindo empregos, situações que as pessoas estão crescendo. Então é importante que aqueles que se encontram num grau superior hierárquico percebam a missão divina que está nas mãos. Porque vai ser tirado um dia. O interessante é que às vezes não se pensa nisso. Não se pensa da fatalidade de deixar tudo aqui. Isso não é uma possibilidade, é uma fatalidade. O que mostra que em realidade não somos donos, nós somos mordomos. Nós somos aqueles que estão tomando conta e fazendo multiplicar como a parábola dos talentos, enquanto estiver em nossas mãos aquela função, aquela empresa, aquele cargo, aquele poder. Por isso essa importância de quem está em cima ter essa visão, para não se tornar um déspota, para não se tornar um ditador, para não se tornar uma pessoa perversa e oprimir aqueles que estão numa posição inferior. Mas também, meus irmãos, nós temos o outro lado. Porque muitas vezes aqueles que socialmente estão numa posição social inferior, muitas vezes eles são vistos como pessoas boas por estar nessa posição. Como vítimas por estar nessa posição. E aí eu queria dizer a vocês que o poder, ele independe da condição social. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma pequena empresa. Você tem uma empresa pequenininha. E nessa empresa tem uma cozinha. E nessa cozinha tem 5 cozinheiras. Que conversam, que brincam, que estão ali trabalhando na maior harmonia, na maior tranquilidade. Aí um dia você resolve, chega na cozinha e diz: Dona Juliana, a partir de hoje a senhora vai ser a responsável pela cozinha. Pronto. A partir daquele momento, Dona Juliana muda completamente a postura com as colegas. Se torna uma pessoa fiscalizadora em excesso. Você chegou 2 minutos atrasada, viu? Se torna uma pessoa grosseira, muitas vezes. E é um poder pequenininho. Então a questão não está no cargo em si, mas na pessoa. Na pessoa. Então, se de um lado, aqueles que estão numa posição hierárquica superior têm a missão de fazer crescer, de distribuir equanimemente para aqueles que socialmente estão numa posição inferior, e se faz o contrário, se pisa e humilha, está caindo, falindo na sua tarefa,
Aquele que se encontra na posição hierárquica social inferior também tem que vigiar. Vigiar a inveja, não é? Vigiar a maledicência de falar daqueles que estão hierarquicamente acima. Perceber que ele tem uma experiência que ele está vivendo. E se ele busca, se ele deseja, se ele inveja aquele que está em cima, que ele lute de forma digna para chegar lá e não busque derrubar o outro. Então, se o poder está no ápice da pirâmide social, traz riscos, está numa posição inferior, também traz riscos. Nós temos que buscar fazer o melhor. Lembramos que certa feita, Francisco Cândido Xavier estava murmurando sozinho e Emmanuel perguntou: Chico, o que é que você tem? Ele fez: Emmanuel, eu estava pensando aqui, eu também tenho meus direitos. Aí Emmanuel olhou para ele e fez: tem, Chico. E Chico: tenho, Emmanuel. Tem. Você tem um direito. Qual é, Emmanuel? O direito de cumprir o seu dever. Olha que coisa. Evidentemente, todos nós temos direitos. Mas se eu me encontro hierarquicamente inferior, em posição, naquela posição que eu estou, eu tenho que buscar fazer o melhor. Não é porque o meu superior me pisa, me humilha, que eu vou devolver a ele a mesma coisa. Não é isso que Jesus ensina. E se naquele momento eu estou passando por aquela provação, aquela expiação, muitas vezes, quem sabe no passado eu não tive um cargo de comando? Quem sabe no passado eu não fui o proprietário e humilhei, pisei, espezinhei? Estou vivendo agora expiatoriamente essa experiência. E se eu não fiz nada disso, quem sabe agora não é uma prova para eu exercitar o perdão, a humildade, a simplicidade, o entendimento, o discernimento, a disciplina, a obediência. Isso não quer dizer que eu não vou lutar para crescer. Claro que eu tenho que lutar para crescer. Mas se hoje na empresa eu faço serviços gerais, eu vou limpar como ninguém. Eu vou deixar tudo brilhando. Quantas pessoas iniciaram em empresas, em serviços gerais, pegando a vassoura e depois de algum tempo estava com um cargo mais elevado, depois de algum tempo um cargo mais elevado, até que chegou à presidência da empresa. Já aconteceu isso. Então é importante nós estarmos atentos. Qual a nossa posição? Porque onde quer que nós estejamos, nós teremos pessoas iguais a nós, superiores a nós e inferiores a nós. Isso, estou falando no nível social, mas no nível moral também é assim. Onde quer que estejamos. E qual a nossa postura em relação àqueles que nos são superiores? Inveja? Desejo de derrubar? Críticas sem fundamentos? Maledicência? Qual a minha postura diante daqueles que me são inferiores? Orgulho? Prepotência? Humilho, piso, espizinho? Qual é a minha posição? Então nós temos que buscar naqueles que nos são superiores os exemplos para crescermos ou não repetirmos, se forem equívocos. E aqueles que nos são inferiores, fazer com que eles cresçam, com que eles se desenvolvam. Esse é o processo. E aí vem a bênção da reencarnação,
Que maravilha. A reencarnação que faz a gente experimentar. Hoje eu sou dirigente, amanhã sou dirigido. Hoje estou na presidência, amanhã estou nos serviços gerais da empresa. Hoje eu sou ministro da Agricultura, amanhã eu estou plantando na terra com as mãos, jogando a semente. Hoje eu sou um grande cirurgião, egoísta, vaidoso, prepotente, amanhã venho como açougueiro. São experiências, todas dignas. Toda profissão é digna em si mesma e deve cumprir aquilo que ela deve cumprir. Todas são importantes. Se não existisse o gari, se não existisse aqueles que trabalham na limpeza das ruas, os prefeitos das cidades, os governadores dos estados e os presidentes seriam governantes do lixo, da imundícia e da podridão. Então, todos são importantes. Os superiores e os inferiores. Só que se nós formos olhar do ponto de vista espiritual, os superiores são sempre bons. Os superiores não pisam, não humilham. Os espíritos superiores só erguem e elevam, nos fazem crescer. Então, vamos fazer esse exercício? Vamos? Vamos pensar naqueles que estão acima de nós, hierarquicamente, na sociedade e têm relação conosco. E quais são os nossos pensamentos em relação a eles? Quais são os nossos sentimentos em relação a eles? Quais são as nossas emoções em relação a eles? E também pensar naqueles que socialmente estão inferiores a nós, muitas vezes sob nosso comando. Quais são os nossos pensamentos em relação a eles? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações em relação a eles. Vamos pensar. Porque o processo é esse. É de transformação, é de observação, de análise, para chegarmos a conclusões e colocarmos na prática, para que possamos nos transformar. Tá certo? Superiores e inferiores, encontraremos todos onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Muita paz.